Mensagem dia 25/3/2013. Jesus querido, pela Igreja Católica sempre foi o dia de hoje considerado como Sexta-feira Santa, porque chegou ao ponto de dar a liberdade de só fazer abstinência. Quarta-feira de cinzas e Sexta-feira Santa? Filho, não é mais fácil comer o que quer do que guardar a fé? Por isso que o respeito vem se acabando. Ninguém precisa mais fazer aquilo que vinha mantendo a Igreja Católica, um regime que era que todos pudessem fazer penitência em prol de seu irmão, que vive a maior parte em pecado. Este era o sentido, e que hoje tudo vem se acabando. A libertinagem vem tomando conta do mundo. Respeito acabou-se, dignidade é palavra vazia, e educação jamais esteve tão baixa como agora nesse tempo. Eu, meu filho, só posso contar com quem vem te seguindo, porque o restante já não conto mais. A bandeira branca da paz está em tuas mãos, esta é a razão. Então, por que esperar mais para ver se as pessoas voltam como sempre foi? Quaresma era tempo que a igreja mantinha o máximo de respeito por tudo que passei. Sofri o que nenhum homem sofreria por mim. Tudo o que meu pai me deu, cumpri, só por amor, e no entanto estou recebendo desprezo pelos membros da minha igreja que passei a Pedro I. Jesus, na realidade não se espera por mais nada de melhor para o Senhor voltar, não é, Jesus querido? Meus filhos queridos, quando se trata desses assuntos, falta de respeito para comigo, então farei como fiz com Sodoma e Gomorra, deixar que o fogo consuma a maior parte dentro do que era meu, e nas repartições públicas, onde não pode mais ter crucifixo. Se as leis dos homens têm que funcionar como eles querem, daqui por diante serão as minhas. Quem contigo estiver, meu filho Pedro II, pouparei das grandes tragédias, mas o restante, minha segurança não terão mais. Espírito Santo e Pedro II. Mensagem essa, então, de 2013, com o título... Ao título só botaram Mensagem do Divino Espírito Santo ao Profeta Pedro II. Tá, mas é o Espírito Santo, então, que está falando aqui. E nessa mensagem, lá no finalzinho ele diz, né? Quem contigo estiver, meu filho Pedro II, pouparei das grandes tragédias, mas o restante, minha segurança, não terão mais. Quantas pessoas não se preocupam com isso? De não ter mais a segurança de Deus? Acha que pode fazer simplesmente o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? E tudo vai ficar assim. Deus é misericordioso, como sempre a gente fala aqui nesse programa, mas Ele é justo. Quando chegar o momento da justiça, então, essas pessoas sentirão o que desprezaram, né? Como a Aline falou, daquele médico que o Eugênio passou, eu também vi. Hoje ele tem câncer, né? E sofre as dores de quem tem o câncer. E ali hoje ele está vendo o quanto que ele deixou passar na sua vida, né? De educar os filhos para Deus, de ensinar a vida religiosa para os filhos, levar uma vida de agradecimento a Deus também. Porque quem está enfermo sabe a falta que faz respirar, né? Como ele fala lá, tomar um banho. Simplesmente a gente chega de casa, do serviço, né? Entra no chuveiro, toma um banho, sai, pronto, não percebe o quanto é importante a gente ter os membros todos funcionando. Ali ele fala da bolsa da colostomia, né? Colostomia, sei lá, de negócio na garganta. Essas pessoas que têm isso, têm que estar cuidando para que isso não pode ser molhado. Então, que banho é esse? Né? Ali ele fala, dá exemplo assim, né? Ou então eles dão uma caminhada, pegam um morrinho, já não consegue mais. Não consegue dar a caminhada até o final, né? Vai dormir, não consegue dormir porque a doença não deixa. São dores terríveis, ele fala. Ele até se emociona, chora, né? Numa convenção de medicina, ele vai falar, fez o papel dele lá, a palestra dele, depois ele fala sobre esses problemas dele, né? Um testemunho bonito dele ali. Mas quantas pessoas não conseguem chegar a esse ponto de reconhecimento? Então faça já isso, gente.
Agradeça a Deus pelo que você tem. Seja agradecido a Deus. Seja fiel para Deus. Nós que conhecemos agora esse caminho, né? Desde quando o profeta foi chamado e foi educando, ensinando como deve ser feito, por que mudar a nossa vida? Por que deixar de lado esses fatos que são tão importantes em nossa vida? Sempre foi falado, o profeta sempre tocou nessa tecla também, né? Como vai fazer uma viagem. Jesus fala na mensagem, se prepare como se fosse para uma viagem, arrume a sua bagagem. É na oração, é na fidelidade para Deus, para quando a gente precisar, tem essa bagagem, tem essa base onde buscar daí, né? Não lembrar de Deus só na hora do desespero. É como ele diz, eu nem te conheço, porque passa uma vida inteira sem valorizar a vida cristã, sem valorizar o teu irmão, sem valorizar o teu corpo, sem valorizar a vida que ele te deu. Por isso que ele fala tantas vezes, né, das pessoas que lutam contra a própria vida. Essas tatuagens, Jesus me deu um corpo perfeito, por que eu vou manchar o meu corpo inteiro de tatuagem? Tem gente que faz pelo pescoço, cabeça, não tem parte do corpo que não está tatuado. Não é feliz com a própria vida. Faz uma operação plástica, a não ser que seja pela saúde, mas se não está contente com o que Deus te deu. Quer enganar a idade, né? Quer ludibriar quem? A você mesmo. Mas lá por dentro você sabe que não é isso, o que está se vendo no espelho. É uma farsa aquilo ali que você está vendo. E é por pouco tempo. Tem pessoas que passam dores horríveis sem necessidade, só por causa da vaidade, né? Pessoas que fumam, pessoas que bebem até acabar com o próprio corpo. Isso Jesus condena, porque Ele te deu saúde, te deu um corpo perfeito. Quantas pessoas lutam nesse mundo para ter o que você tem? E você joga fora, né? Nós estamos no tempo de Quaresma, vamos entrar para a Semana Santa, e quantas pessoas esquecem de vir agradecer, né? Nós estamos notando aqui no santuário a Quaresma quase inteira, lá um dia da semana, ou passa a semana inteira sem vir agradecer a Deus. Que tristeza, né? Ele está falando aqui na mensagem, ó, 2013. Quaresma era tempo que a igreja mantinha o máximo de respeito por tudo que passei. Sofri o que nenhum homem sofreria por mim. Tudo o que meu pai me deu, cumpri, só por amor. E, no entanto, estou recebendo desprezo pelos membros de minha igreja que passei a Pedro I. Aqui está se referindo até aos sacerdotes, bispos, cardeais e aquele que está no comando. Falando essa semana com uma irmã da caminhada, ela estava me dizendo, né, do que eu falei no púlpito ali, depois ela mandou uma mensagem, que realmente é isso que a gente fala um pouco. Lá onde ela mora, a igreja foi feita uma capelinha fora da igreja para pôr o Santíssimo. Fora da igreja, nem dentro da igreja não está mais, né? E ela conversando então com o padre falou que é assim porque é para respeitar, é para ter mais respeito, mas tudo é uma história, né? Eles não sabem mais nem o que falar, já se perderam no tempo eles. E para nós que sabemos a verdade, não podemos aceitar, nós não podemos cair nessa história, né, de concordar com eles. Jesus diz, o sim é o sim e o não é o não. Não tem meio termos. Eles querem nos ganhar pelo emocional, né, pelo lado que diz que a gente é radical. A mim não vão enganar mais, não adianta. Querem me tratar, eu já falei isso tantas vezes, né? Querem me tratar como radical, trate, mas eu vou ser firme naquilo que eu aprendi. Eu tenho uma convicção que essas mensagens são verdadeiras, são do céu, então eu não posso enganar a mim mesmo daí. Se eu vivi isso daqui, eu fui educado por um profeta, meu Deus, né? Como que eu posso rejeitar, renegar isso tudo? Porque é minha esposa, porque é meu filho, porque é meus parentes? Não, eu não vou. Como o pai falava, né? O profeta falava, eu vi com meus próprios olhos, como que eu vou negar aquilo que eu vi? Não vai existir ninguém aqui, isso não é orgulho, gente, isso é ter firmeza na palavra de Deus. É ser firme naquilo que Ele quer, isso que Ele espera de todos nós, firmeza. O céu é para todos, mas a maioria não quer. O paraíso Ele fez para a humanidade inteira, mas a maioria não quer. A maioria quer viver na libertinagem, né? Não na liberdade. Como é fácil viver no escândalo, é o que mais procuram, mas isso também é passagem, isso é só por um tempo. Quem hoje está exibindo o seu corpo, que seja um corpo bonito, amanhã não tem mais o corpo bonito, e daí?
jogou a vida fora, escandalizou quem estava perto. Então nós temos um compromisso muito sério aqui nessa obra, né? Quando eu falo ali no púlpito, quando eu falo aqui no programa, às vezes pode aparentar, eu mesmo me questiono, vocês nem imaginam o quanto eu me questiono das palavras que eu falo. Como eu já falei, meus filhos ficam, às vezes me pegam lá em casa sozinho, eu falando comigo mesmo, né? Mas eu falo em voz alta, eu quero ouvir o tom da voz que eu falei, eu quero ver do jeito que eu falei para ver se eu estou errado ou não. E graças a Deus, eu sei, não estou dizendo que eu sou o correto, mas graças a Deus eu tenho sempre assim, um conforto que aquilo precisava ser falado, né? As palavras têm que ser ditas. Senão não adianta a gente assumir um cargo e esconder as coisas. As pessoas às vezes estão precisando ouvir algo para chamar a atenção, para perceber que estão errados, né? Dói, às vezes dói, mas como eu falei, um remédio para curar a dor, ele arde, né? Uma costura, uma vez eu levei o filho do Alex, o Tony, ele tinha caído de moto e ralou assim a coxa toda, estava tudo em carne viva. E eu não posso assim ver muito sangue também, me arrepia só de pensar. E eu levei no ambulatório lá, na UPA, e a moça botou ele para dentro e mandou entrar junto, né, para ver se ele ia desmaiar ou não, mas ele é carne dura, né, o Tony é duro na queda. Mas ela pegou uma escova e escovava aquela perna dele assim, para limpar, e ele mal fazia cara feia, e eu já estava quase desmaiando, só de ver. Então imagina a dor que estava passando, né? Mas era para ficar bom, era para limpar. Então isso que a gente tem às vezes que pensar. O mal que está rodeando a gente, para tirar ele de perto, tem que ser abaixo de firmeza, né? Da verdade. Então, eu tenho uma convicção muito grande comigo. Tudo que a gente está fazendo, eu acredito que está agradando a Deus, quando a gente fala com essa firmeza, né? De não se deixar quebrar pelas conversas contrárias, né? Daquilo que já foi passado para nós. Jesus não disse só assim em palavras, está aqui escrito, meu Deus. Nós temos aqui um manual em nossas mãos, é um documento que a gente tem em nossas mãos, porque depois Jesus vai cobrar isso de nós. Mas quem que te falou que era para ser diferente? Se eu disse que era assim, quem que te falou que era de outra forma? Se eu te falei que está aqui, ó, eu mandei o profeta por último tempo, agora lá, pertinho de ti, escrever, entregar na tua mão. O Gênio já entregou essas mensagens, quanto, Gênio? 1 milhão de folheto? Mais de 1 milhão, né? Quantas pessoas já pegaram essas mensagens nas mãos? Depois não vai poder dizer, mas eu não sabia. Não sabia, você não quer saber, né? O esforço nosso é esse. Tem despesa, imagine vocês a despesa que tem. Correio, hoje falando um pouquinho com o Eugênio, Correio é um absurdo, mas ele não para, ele faz a divulgação, por quê? Foi incumbido para isso, para divulgar. Nós estamos aqui falando, tem programa, ele tem programa, a gente fala pessoalmente, vai visitar, e mesmo assim as pessoas não querem saber, né? Fingem que não sabem. Sabe da verdade, sim. Sabe, tanto sabe que quando a gente vai abrir a boca para falar, não quer saber, se nem ouviu ainda o que a gente vai falar, porque já sabe o que vai vir, né? Então é muito sério tudo isso. Pensem bem, todos vocês que conhecem a palavra viva de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que já foram catequizados lá no passado, tiveram uma infância cristã exemplar e depois mudaram. Vocês vão ter que prestar conta. Por que mudaram? Aos sacerdotes que hoje mudam as leis de Deus. Ele está falando aqui, ó, tudo o que meu pai me deu eu cumpri, só por amor, e no entanto estou recebendo desprezo pelos membros de minha igreja que passei a Pedro I. E a gente está vendo isso com muita clareza, o desprezo que eles estão dando. Quando encontram alguém que sabe um pouquinho, que dialoga com eles um pouquinho, questiona o que eles estão fazendo, a palavra deles é que a gente está em outra seita. Vocês querem ser melhor que os outros, não é nada disso. A gente só quer que se cumpra aquilo que Jesus deixou. Tudo que meu pai me deu, cumpri. Tudo que ele nos deu, nós temos que cumprir também. Pensem vocês em tudo isso que a gente está falando aqui e sejam firmes na fé. Sejam firmes nas suas decisões, tá?